Boa tarde, bom dia, queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo. Ainda no seguimento da última mensagem que eu gravei e que coloquei no Facebook, e ainda no rescaldo do maior acontecimento da história da humanidade, que eu considero que é a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. Ao eu estar aqui nesta tarde fabulosa de primavera, talvez 23 graus, com o cheiro das flores e com o som das abelhas e dos pássaros a cantar, eu estou aqui a meditar na Palavra de Deus, na minha Bíblia, e senti no coração e quero deixar isto em poucos minutos sobre o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. Poucas vezes na minha vida eu preguei sobre o amor de Cristo. Nós por vezes assumimos como que é algo tão normal que toda a gente sabe do amor de Cristo. E nos últimos tempos Deus tem-me levado como que uma revelação a aprofundar-me quem foi Jesus em relação ao amor e à humildade. Foi a mensagem que eu deixei, a última mensagem sobre a Páscoa. E eu que estava aqui a ler João 11 e queria-vos deixar esta pergunta. Vocês sabem, alguns sabem, outros não sabem. Qual é o versículo mais curto das Escrituras? O versículo mais curto das Escrituras está exatamente em João, capítulo 11, versículo 35, em que diz assim: Jesus chorou. Ponto. Capítulo 11, versículo 35. É o versículo mais curto das Escrituras. Jesus chorou. Talvez o mais curto, mas dos mais intensos, cheios de ensino, cheios de revelação que está aqui. Ao que é que se refere este versículo? Todo o capítulo tem a ver com a ressurreição de Lázaro. Rapidamente, eu quero só dizer: Jesus, Marta e Maria, irmãs de Lázaro. As Escrituras dão-nos a entender que eram amigos, a Marta e Maria e Lázaro, próximos de Jesus. E a Bíblia fala que Marta enviou um mensageiro a dizer a Jesus, estava a pregar numa outra província, e disse assim: Jesus, vem rápido, porque aquele a quem tu amas está doente. E Jesus, quando ouviu essa mensagem, em vez de ir a correr, Jesus nunca se deixou levar por pressão da opinião pública. Isto é outra pregação. Ele simplesmente disse: isto não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E a Bíblia diz que ele permaneceu mais 2 dias aonde ele estava, em vez de ir alterar a sua agenda para ir socorrer Maria e Lázaro. E quando ele chegou, Maria e Marta estavam aflitas e estavam a chorar porque Lázaro já tinha falecido. E elas disseram: se tu tivesses vindo, Lázaro não teria morrido. Por que é que tu não vieste logo? Eu nunca falei sobre isto. E Jesus voltou-se para Marta e Maria e disse: não temas. Está no versículo 40, diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Se creres, não duvides, não vaciles, vais ver a glória de Deus. Mas Jesus estava a chorar. Eu quero chegar aqui, porque hoje quero falar um pouco nestes minutos sobre o amor de Deus. Jesus chorava, não porque ele, por causa da morte de Lázaro, porque ele já sabia que ia ressuscitar Lázaro. Jesus chorou por ver o sofrimento no coração do ser humano na morte de um ente querido. Só quem perde um filho, eu não consigo imaginar uma coisa dessas. Quem perde um filho, quem perde um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, sabe, graças a Deus ainda não perdi, não sei o que é essa dor. Mas Jesus chorou, não porque ele não por causa de Lázaro, porque ele já sabia, ele já tinha dito: esta morte, isto não é para a morte, mas para a glória de Deus. Por isso ele já sabia que ele ia ressuscitar. Mas ele chorou por causa do amor que ele sentiu pela dor no ser humano, pela morte de um ente querido. E hoje quero, nestes poucos minutos, falar sobre o amor único de Jesus Cristo, que o mundo não conhece. O mundo não conhece. E vem-me agora ao coração outra passagem de João, já que eu estou em João, capítulo 20, versículo 17, que é uma das passagens acerca do amor de Cristo. Estão a ouvir o sino? Do amor de Cristo
que mais me tocou. E nestes minutos que eu tenho, quero deixar esta passagem. Jesus sempre manifestou um amor por aqueles que não eram amados. Uma forma tremenda de amar que nós já não conhecemos hoje. Um amor que não espera nada de volta. Olhem só esta passagem. Isso é depois da ressurreição. Nós estamos depois da Páscoa. Eu vou publicar este vídeo depois da Páscoa. A ressurreição, o dia mais tremendo da história da humanidade. E isto passou-se depois da Páscoa. E aqui diz assim, Jesus aparece a Maria Madalena. Mas eu quero ler aqui um pouco, por favor, não vá. Toma atenção, isto não é a minha palavra, isto é a palavra de Deus. Diz assim, eles foram ao túmulo, Jesus não estava lá, eles viram que o lenço estava espalhado, não estava lá o corpo. E diz assim, então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa, ou seja, os discípulos voltaram para casa. Não entenderam, não quiseram esperar mais, voltaram para casa. Agora, olhe isto, porque é uma das passagens mais tremendas. A primeira pessoa que Jesus apareceu depois da ressurreição foi uma mulher, foi Maria Madalena, que ele perdoou e que o seguiu para sempre. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Eu tenho uma pregação que diz, stay for a little while, permanece um pouco mais, permanece um pouco mais. Os discípulos estavam com pressa, foram embora, foram à sua vida, mas Maria permaneceu um pouco mais no túmulo. Quem tem sede e fome sempre vai receber de Cristo. Há uma passagem que diz em Jeremias 29 capítulo, versículo 13, diz assim, e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Se me buscardes de todo o vosso coração. Maria buscou Jesus de todo o coração. Ela queria entender. Ela permanecia à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ele já tinha dito que ele iria morrer e que iria ressuscitar e que se iria encontrar com os discípulos na Galileia. Ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Lindo tudo isto. Jesus não se revelou imediatamente a Maria. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Versículo 16. Jesus disse-lhe Jesus, Maria, chamou-lhe pelo nome. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Que encontro tremendo, que coisa fabulosa. Agora olhem a resposta, é aqui que eu quero chegar sobre o amor de Cristo. Ele tinha sido rejeitado, ele tinha sido traído por Judas, tinha sido rejeitado por todos os outros apóstolos, eles fugiram, nenhum permaneceu com ele, nenhum permaneceu com ele. Jesus profetizou e disse em Mateus 26, hoje, nesta noite, todos vós me abandonarão. E abandonaram. Todos eles fugiram com medo. Agora, Jesus vai dizer esta resposta para aqueles que os tinham abandonado. E diz-lhes assim, recomendou-lhe Jesus a Maria, não me detenhas porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Glória a Deus. Deus colocou-se, Jesus colocou-se ao nível, ele humilhou-se ao nível daqueles que o tinham acabado de rejeitar e trair e abandonado. Ele disse, vai dizer aos meus irmãos que ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os irmãos e diz, subo para o meu Pai, vosso Pai. É meu Pai, mas é vosso Pai. Para o meu Deus, é o vosso Deus. Ele colocou-se ao nível
dos discípulos, dos apóstolos, tinham dado tantas dores de cabeça e o tinham abandonado depois da ressurreição. Vem só agora, eu quero terminar já 10 minutos, falar sobre o amor que eu considero. Eu preguei muitas vezes sobre esta passagem na Malásia, sobre uma das passagens que, para mim, que reflete o exemplo máximo do amor de Cristo naquele momento. Eu não sei se vocês alguma vez ouviram sobre isto. Jesus tinha sido traído por Judas. Estamos no capítulo 22 de Lucas, versículo 61 a 63. Jesus tinha sido traído por Judas, ele tinha sido levado pelos soldados, ele estava a ser chicoteado por todo o caminho, ele estava a sangrar completamente, estava a ser chamado de todos os piores nomes que é possível um ser humano ouvir. E Jesus já tinha dito a Pedro: Pedro, tu me vais negar antes que o galo cante, tu me vais negar 3 vezes antes que o galo cante. Ouça isto, por favor, ouça isto. E Jesus está a ser chicoteado, ele é levado de noite e provavelmente ele está num largo. E a Bíblia fala que Jesus estava rodeado de pessoas, provavelmente estavam a chamar todos os nomes, mas ele nunca tirou de vista, ele nunca perdeu de vista aquele Pedro, aquele a quem ele já tinha dito: tu serás o líder. Ele já lhe tinha dito: eu vou dar as chaves da minha igreja, eu construirei a minha igreja sobre ti e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Pedro tinha recebido uma das maiores profecias de todos os tempos. Não tenho tempo hoje para ir a esta passagem de Mateus 16. Pedro recebeu essa profecia. Jesus já tinha dito, e lembre-se que eu já preguei sobre isto. Ele disse: em verdade vos digo, tudo o que Jesus dizia iria acontecer. Ele tinha escolhido Pedro para ser um líder quando ele era uma pessoa completamente argumentativa, que não acreditava no que Jesus dizia. E agora Jesus lhe tinha dito na última noite, depois da Santa Ceia: Pedro, tu dizes que não me vais abandonar, então deixa-me dizer, tu, não eles, antes que o galo cante, tu me vais negar 3 vezes que me conheces. E ele disse que não, nem sequer, nem penses nisso, eu estou pronto para morrer contigo. E agora Jesus está preso. Eu consigo imaginar, ouçam esta passagem, consigo imaginar porque Jesus está num largo e quando o galo canta a 3ª vez, vocês podem ir a Lucas, isto não é a minha palavra, é a palavra de Deus, Lucas 22, 61 a 63. Vocês vão lá e quando o galo canta a 3ª vez, quando o galo canta, Pedro já tinha negado Jesus pela 3ª vez. Quando o galo canta, a Bíblia diz assim: Jesus olhou para Pedro. Jesus olhou para Pedro. É como se estivesse a uma distância talvez de 20 metros, 30 metros, que ele podia olhar para Pedro. E diz assim: e Pedro olhou para Jesus. Jesus não disse uma palavra. Para mim este é o ato mais fabuloso do amor de Cristo e da história da humanidade. Além daquela frase de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus olha para Pedro. Pedro olha para Jesus. Jesus nem disse uma palavra, ele já tinha falado tudo. E a Bíblia diz que Pedro lembrou-se que ele tinha dito: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele já tinha negado 3 vezes. E a Bíblia fala que Pedro saiu daquele lugar chorando amargamente. Naquele dia, Pedro converteu-se. Jesus conquistou o coração de Pedro com um olhar de amor, de amar até ao fim. A Bíblia diz em João 13, na última ceia, diz assim: e tendo-os amado, aqueles que tantas dores de cabeça lhe deram, e tendo-os amado, amou-os até ao fim. Glória a Deus. Irmão em Cristo, irmã, amigo do Facebook que me vai ouvir, eu não estou a falar de religião. Eu odiava, eu não suporto religião. Se há um pregador que prega contra a religião, sou eu. Aqueles que me conhecem ao longo da vida, as centenas de vezes preguei na Ásia, todas as mensagens foi contra a religião. A religião é uma invenção do diabo. A invenção é de uma palavra latina que quer dizer religar. É a tentativa do homem de se religar a Deus à sua própria maneira, de construir Deus à sua própria maneira. É a rebelião.
Jesus fez um caminho, Ele é o caminho para Deus. Está escrito em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega a Deus a não ser por mim. Está escrito em Timóteo, há um só caminho para Deus, há um só meio para atingir Deus, Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. No seguimento desta Páscoa, quero deixar um abraço a todos e uma vez mais esta grande exortação. Sabem que Jesus, uma das diferenças entre relacionamento e religião é que Jesus, a religião força, a religião obriga-te, podes fazer, não podes fazer. Segues estas regras ou não segues estas regras? É completamente diferente de um relacionamento de amor. De amor. Deus amou o mundo de tal maneira. João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê, que queira seguir as suas instruções. Jesus sempre dizia, se alguém quiser, se alguém me ouvir, se alguém me seguir, para todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Deus vos abençoe.